Estamos aqui com mais um Arquivo Vivo que sempre conta os bastidores das investigações, das decisões judiciais, mas hoje nós vamos fazer algo diferente, que é entrevistar aqui a doutora Ivana Davi. Quer dizer, ela é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, aliás, a mais alta corte do país e o maior tribunal do mundo. E nesse tribunal, que é o maior do mundo, há várias constelações de estrelas jurídicas. E a doutora Ivana é uma das estrelas que brilham, uma das estrelas de maior destaque. Eu vou pedir para ela, para a gente começar a nossa conversa aqui, que ela traduza para o português o que são os embargos, desembargador. O que é isso, doutora? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra, a confiança. Pois é, né? A estrutura de um juiz de direito é uma situação que as pessoas às vezes não entendem. Então você entra na carreira como juiz de direito prestando um concurso. Você precisa ser formado, ser bacharel em direito, ter advogado por 3 anos e depois prestar um concurso de títulos, né? Um concurso que tem 5 fases, a última fase inclusive oral, e aí você ingressa na carreira da magistratura. Ingressa como juiz substituto. E como juiz substituto, conforme você vai passando no tempo, você vai, passando também de entrância. Então você é juiz substituto, depois você é juiz de primeira, são cidades pequenas, que estão mais distantes. Depois você é um juiz de segunda entrância, que já são cidades um pouco maiores. E depois, hoje, a entrância especial, que são os grandes centros, como São Paulo, Ribeirão Preto, Santos. E lá, hoje, mais ou menos, você fica 30 anos. Eu fiquei 30 anos como juiz de primeiro grau, pelo menos. O tribunal é muito grande, né, então demora muito para ficar. O Tribunal de Justiça, ele tem um ponto importante que só se promove por antiguidade. Na lista de antiguidade é que você começa a se inscrever. O tribunal também tem, já em segundo grau, os substitutos de segundo grau, que são ainda juízes de primeiro grau, mas que trabalham no tribunal, na corte. Chamados pinguins? São chamados pinguins. E pinguins porque pinguim não senta. Ele não tem cadeira porque a cadeira é do desembargador. Não tem assento. Não tem assento. E depois de pinguim, nessa lista de antiguidade, conforme você vai ficando mais antigo na carreira, você, dentro desse concurso, passa para ser desembargador. Então você se inscreve, normalmente outros juízes também se inscrevem, e o primeiro da lista vai galgando. A gente não pode esquecer que no tribunal tem o 5º constitucional. Sim. Então, entre os 360, um quinto, é desembargador, mas oriundo da OAB ou oriundo do Sim. Ministério Público. Assim que é um desembargador. A função do desembargador é rever a decisão do juiz de primeiro grau. A senhora tem a experiência também muito importante no DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais. A senhora recebe todo o trabalho da Polícia Judiciária. Eu quero aproveitar essa sua experiência para perguntar a qualidade dos inquéritos policiais. A senhora trabalhou com isso aí diretamente. Uma prisão determinada pela senhora, por exemplo, foi do Marcos Herbas Camacho, o Marcola, da Suzana Richthofen. Então a senhora tem condições de me responder. A qualidade dos inquéritos policiais hoje, a produção da Polícia Civil hoje, é boa, deixa a desejar, como está? Pois é, isso é desafiador. Na época em que eu fui juíza corregedora, o DIPO é um departamento de inquérito policial que só tem aqui em São Paulo. Outros estados que copiaram o nosso modelo têm o que eles chamam de central de inquérito. E o DIPO, ele foi criado em 82, Percival. Então já tinha essa visão, logicamente, diante da demanda que tem São Paulo. 46 milhões de habitantes, nós temos hoje 200 mil presos fechados, e tudo isso gera, logicamente, investigação policial. E naquela época era muito difícil se limitar quem fazia investigação, quem dava escuta telefônica, quem determinava a busca e apreensão. Então se centralizou no DIPO, todas essas medidas cautelares, que hoje são meios de obtenção de prova, e os inquéritos policiais. Eu permaneci era para ficar só uma semana e eu fiquei 10 anos no DIPO. E centralizando todas as investigações, todas as prisões temporárias, todas as buscas e apreensões, interceptações. Na época tinha 44 mil inquéritos policiais. Não tínhamos a tecnologia que tem hoje, então era tudo no papel e tudo na caneta. Hoje, o DIPO tem aproximadamente
88 mil inquéritos policiais e ainda, né, faz todas as audiências de custódia. Para a gente ter uma ideia do que é São Paulo, por dia, cerca de 150 audiências de custódia na capital. Isso não entra Santo André, não entra Osasco, só na comarca da capital. E continua, né, centralizando todas essas medidas cautelares. O que a gente percebe hoje, que diante do que a Polícia Civil, que sofreu um desmonte, ela tem quase 33% a menos de policiais, né? Então isso é desafiador, né? Isso é desafiador. Uma população que só aumenta com uma estrutura totalmente defasada, agora que eles estão trabalhando com os inquéritos digitais, dentro dos processos que são digitais. Então, o que a gente percebe é que a polícia trabalha hoje muito nas prisões em flagrantes, que são inúmeras. E que os inquéritos, as investigações, elas ficam um pouco mais, digamos, separadas, ou um pouco menos, né, envolvidas nesse trâmite diário. Mas ainda se investiga muito e vai depender da comarca, vai depender, né, do juiz que está, né, junto com aquele delegado determinando as investigações. Mas o que eu sinto é que a Polícia de São Paulo, a Polícia Judiciária, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, eles são verdadeiros heróis em trabalhar dentro de um contexto de uma violência enorme como é São Paulo, né, um estado que tem uma facção que domina o sistema prisional, com 46 milhões de habitantes, com todos esses problemas, e a polícia lá, né, com uma estrutura menor do que deveria ser, investigando, tentando aí deslindar. Existem estudos das mais variadas formas sobre o número de investigação e do resultado dessas investigações, e isso varia muito. Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, mas hoje a gente tem certeza, até pelos HCs que eu recebo, que a polícia trabalha de forma mais profunda nas prisões em flagrantes. Agora, por falar em audiência de custódia, eu tenho observado, acho que até o Tribunal de Justiça tem essa estatística, que na audiência de custódia, que aliás não entra no mérito, né, do flagrante, deveria, mas há um grande número de solturas de ser colocado em liberdade ou autuado. O tribunal tem feito muito isso. O que está acontecendo ou o que acontece para isso? Pois então, Percival, nós estamos trabalhando num sistema de justiça que está cada vez mais frágil ou menos duro. Então, hoje, para a gente ter uma ideia, até 4 anos, pena de até 4 anos, o delegado de polícia pode fixar fiança. Para um juiz decretar a prisão preventiva num crime onde a pena é de 4 anos ou até 4 anos, ele tem que ser um herói e a prova tem que ser de forma muito cabal, mas isso a gente ainda está na audiência de custódia, na prisão em flagrante. Por quê? Porque o ordenamento jurídico tem cada vez, né, exigido do juiz ou exigido no ordenamento jurídico mais requisitos para se decretar uma prisão. Na verdade, para convolar, a transformar a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então chega lá um furto, ele é primário, sem antecedentes nenhum. Acontecido na Cracolândia, por exemplo, que é um lugar hoje sensível que a gente está tentando trabalhar. Então, um furto na Cracolândia, de um telefone celular... Aliás, é seu vizinho lá no tribunal. Que é levado ao sistema de justiça, na audiência de custódia, a pena é de 1 a 4 anos. Ele sai na audiência de custódia porque o juiz não pode decretar a prisão preventiva. E assim com vários delitos. Então, isso tem demonstrado, ou a sociedade acaba não conseguindo entender. E vira aquele jargão que a polícia prende e a justiça solta. E a justiça solta, paga o pato, mas deve soltar porque assim determina o ordenamento jurídico. E hoje, com a mudança no pacote anticrime, tem mais um ingrediente nessa história. O juiz só pode decretar a prisão preventiva com representação do delegado ou pedido do Ministério Público. Então, se eles não apresentarem isso ao juiz de direito, o juiz está impedido de decretar a prisão de ofício. Agora, doutor Ivana, o Tribunal de Justiça hoje na Praça Clóvis Bevilacqua, é vizinho da Praça da Sé, onde nasceu a nossa cidade de São Paulo, está lá o Marco Zero. E que a gente vê muito, além de usuário e traficante, a gente vê o usuário transformado em assaltante. E eles usam muito arma branca, estilete, faca, anda de bicicleta. Mas a arma branca, a gente tem visto dado isso aqui nos nossos telejornais diariamente. Para a justiça, o que significa alguém portando arma branca? Pode ser considerado uma arma ou não é?
Depende do tamanho da faca ou do estilete? Qual Pois é, critério? né? Com a mudança também do pacote anticrime, arma de fogo é que tipifica o crime de roubo. Então, uma faca, um canivete, eu até posso levar em consideração não como uma qualificadora, mas como um meio que o indivíduo usou para intimidar a vítima. E isso eu vou tipificar no tipo de roubo. Mas o roubo qualificado, o que aumentaria a pena, né, é só com arma de fogo. Então, essa mudança acabou mais uma vez, né, fragilizando o poder-dever do Estado de eventualmente fixar uma pena maior para o indivíduo que rouba na Praça da Sé, usando, por exemplo, um canivete, uma garrafa, um pedaço de caco de vidro que eles têm usado, qualquer forma que intimide, que coloque a vítima em risco. Se ele levar um caco de vidro no meio do rosto, é uma Sim. violência, logicamente, mas não é a arma de fogo que exige no crime de qualificadora, no crime Mas, de roubo. doutor, como fica a cabeça do magistrado numa situação em que fica óbvio que alguém, num lugar como esse, a Praça da Sé, só está com aquela arma branca para praticar um roubo, um assalto, né? A cabeça dele, diante das limitações da lei, existe esse negócio de juiz ser escravo da lei? Eu não gosto muito desse escravo da lei, mas como fica a cabeça dele? Então, mas o juiz, se ele tiver profundidade, estudioso, e a maioria é assim, logicamente, todos são preparados, né? Você, quando vai fixar a pena, depois que fez a audiência de custódia, instaurou o inquérito policial, o Ministério Público denunciou, a denúncia foi recebida, né? Se colheu a prova, o juiz vai sentenciar. Ainda que não possa qualificar o crime de roubo por emprego de arma de fogo, que é a qualificadora, o juiz, quando ele vai fixar a pena, ele tem um tal de artigo, que é o artigo 59. O artigo 59 impõe ao juiz consequências do delito, a personalidade do réu, o que a vítima sofreu. Então, todos esses pontos, quando o juiz vai fixar a pena base, ele pode considerar. Então, ele pode escrever na pena base que o emprego, por exemplo, de um caco de vidro fez com que aquela vítima ficasse intimidada, restou traumatizada e ele teve sucesso, né, no roubo daquele bem que ele queria, seja lá um telefone celular, uma. Então ele pode, de vez começar a pena mínima de 4, ele começa a pena base ou a pena mínima de 4 anos e 6 meses. E assim ele vai trabalhando dentro da dosimetria da pena. Os nossos tribunais, o Tribunal Estadual, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem um olhar de sempre prestigiar a sentença do juiz de primeiro grau, é o juiz que está colhendo a prova, é o juiz que está de frente para o processo, é o juiz que vai falar diretamente com a sociedade. Mas, entretanto, quando vai chegando nas cortes constitucionais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, esse afastamento vai modificando muito o olhar da justiça, né, em São Paulo, Sim, sim. e logicamente no olhar do juiz e no olhar dos 3 desembargadores que julgam. Então, é muito comum em cortes superiores essas decisões serem, pelo menos, se não modificada, mas a pena diminuída. É. Agora, doutora, saindo um pouco da Praça da Sé, o crime organizado, no caso de São Paulo, principalmente o primeiro comando da capital, o PCC, que se gaba, isso é aceito por todo mundo, de comandar o crime organizado dentro e fora. Aos olhos do tribunal, como é isso aí? Diante de um inquérito que tenta relatar um fato, nem sempre consegue, mas o olho do judiciário para o crime organizado, como está? Então, o olho do judiciário para o crime organizado mudou muito. Mudou muito da época que nós, né, trabalhávamos lá no DIPO, porque hoje existe a lei, que é 12.850 de 2013, que define o que é uma organização criminosa. Na época do DIPO, e você acompanhou isso comigo, nós não tínhamos essa tipificação. O Brasil só em 2013 é que foi tipificar o que é uma organização criminosa. Até então, você lembra, a gente trabalhava com organização, com formação de quadrilha ou bando. A pena de 1 ano. Então o indivíduo entrava no banco, explodia o banco e aquilo não era uma organização criminosa. Era o 288, que chamava formação de quadrilha ou bando. Hoje o 288 é a associação criminosa, que não é a associação criminosa do tráfico de entorpecente, que tem um tipo penal só para isso. E nós temos uma lei que define o que é uma organização criminosa. Isso mudou muito, porque a pena é de 3 a 8 anos, mais a pena da atividade fim. Então, se é uma organização criminosa, como é a facção criminosa, PCC, que pratica tráfico de entorpecente, ela responde por organização criminosa, mais o crime de tráfico de entorpecente, que tem uma pena de 5 a 15 anos. Hoje,
São Paulo e alguns outros estados possuem varas especializadas nesse tipo de crime. Exatamente para especializar o juiz, especializar os promotores que atuam junto àquela vara, e essa vara, as investigações não tramitam no DIPRO. Como é uma vara especializada, a investigação com as medidas cautelares, sequestro de bens, tudo funciona nessa vara de crime organizado. Então, o Tribunal de Justiça, na verdade, nós temos 2 varas de crime organizado e temos um juiz auxiliar que ajuda esses 2 juízes, tem imposto, né, e não economizado nesse olhar mais específico que tem que ser no combate a esse tipo de criminalidade que tomou o estado inteiro, eu ouso dizer, o Brasil e toda a América Latina. Agora, certo tipo de crime, doutor Ivana, um grau de violência, um grau de crueldade, um caso que espante, tipo a escola lá em Blumenau, tipo a escola aqui na Vila Sônia, a senhora como juíza lá, está lá vendo aquilo, acha que o sujeito não bate bem, pode ter um transtorno mental. Como o juiz trabalha com isso? Ele não tem capacidade de autodiscernimento, mas como o juiz resolve isso? Teoricamente, no caso desse indivíduo que teve prisão temporária decretada, nesses casos, quando se prende em flagrante, vai para a audiência de custódia e a gente acaba iniciando ali. E naquele primeiro contato do juiz com o réu, na verdade ele ainda não é réu, né? Ele é o investigado. O juiz já consegue sentir, né, um eventual descontrole, se tem algum problema cognitivo e, eventualmente, já determina, né, a realização de um incidente de sanidade mental que é previsto. Isso já pode acontecer já logo na audiência de custódia. O juiz nomeia o perito. O juiz nomeia, é feito por peritos. O advogado de defesa pode indicar, inclusive, um perito dele, auxiliar, para acompanhar a perícia, e essa perícia vem para o processo. Nesses casos que você citou, que nós estamos aqui em São Paulo, Santa Catarina, não se tem ainda esse perfil, né? Aliás, casos que eles não só confessam o crime, como ainda levam à polícia algumas indicações de que como estava montando, leva em casa, mostra as armas, onde ele estudava. A polícia hoje, por forma de inteligência, graças à tecnologia, consegue descobrir quais são os sites que ele andou visitando para aprender, por exemplo, a fabricar uma bomba. Então, num primeiro momento, até agora, não dá para se dizer que o indivíduo pratica um crime desse, homicídios triplamente qualificado, homicídios graves que envolvem criança, sempre, e tudo isso vai aumentando, né, a gravidade da conduta criminosa. Então não se tem ainda esse perfil de que esses autores estariam acometidos de algum problema, alguma falta de cognição. Doutor, o magistrado nessa situação, quer dizer, vamos dizer, está testada a periculosidade, que ele é uma ameaça para a sociedade. Para onde esse criminoso doente mental está indo agora? Ele permanece no presídio do manicômio, não existe mais, né? Ainda existe. O CNJ tem uma resolução, né, determinando que os estados restringam, né, e vá diminuindo, vai fechando esses hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. São Paulo ainda tem do Juqueri. Tem no Franco da Rocha, né? Nós ainda temos, em Taubaté nós ainda temos, até porque existem casos que não tem aonde pôr. Serial killer, né? A ideia, na verdade, tudo isso nasce na lei antimanicomial, que tem quase 12 anos, e é uma discussão que envolve psicologia, psiquiatria, de que esses estabelecimentos não recuperam o indivíduo. Sim. Então, é uma discussão muito grande. Só que nós vivemos na situação de que eu tenho um caso prático, onde o indivíduo é serial killer, por exemplo, esse que entrou na escola e matou várias crianças, e eu imaginar que eu vou colocar ele na casa dele e deixar a família dele tomando conta dessa medicação, a nós não convence. Então, num primeiro momento, é determinada a internação dele, Secretaria de Assuntos Penitenciários já autoriza a remoção para o hospital, e nesse hospital ele é monitorado, ele vai ser tratado, medicado, a família tem contato. Agora, doutor, o juiz, diante de um caso desse, ele não fica condicionado à elaboração de um laudo psiquiátrico. Não. A decisão é dele. É sempre dele. Mas quem pede esse exame está no imaginário que vai conseguir. Sim, faz parte. É como no tráfico de entorpecente, que o indivíduo é preso com 500 toneladas de cocaína e ele diz que ele é usuário de droga. Consumo eu, próprio. Como juíza, você me conhece há tantos anos, eu falo que, na verdade, eu só tenho 2 problemas, né? Eu só tinha um, que era ser traficante. Agora eu tenho 2, ele ser traficante
usuário. E uma situação, nem de longe, exclui a outra. Nós estamos encerrando aqui no Arquivo Vivo a primeira parte da entrevista com a doutora Ivana Davi, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. A doutora Ivana é uma fonte inesgotável. Não é possível encerrar tudo o que ela tem a dizer apenas numa parte de entrevista. Por isso, nós vamos fazer uma segunda parte para você ficar ainda mais por dentro das atividades do Poder Judiciário.